Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio e hoje o Senhor quer ministrar na sua vida com uma palavra. O Senhor quer te entregar uma palavra que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida se você receber ela em seu coração. Então abra aí o seu coração para que essa palavra penetre dentro de você, para que ao ouvir e ao entender essa mensagem que o Senhor quer ministrar aqui através da minha vida, você possa cumprir os ensinamentos que nós iremos aprender aqui hoje. Amém? Mas antes de nós começarmos, eu peço que você se inscreva no meu canal. Meus irmãos, isso é muito importante. Clique no botão abaixo de inscrever-se e logo após eu peço que você ative o sininho que vai aparecer do lado do botão de inscrito. Clicando nele, vai aparecer a opção Todas. Clique também nessa opção para que você receba todos os vídeos que eu colocar aqui no YouTube. Todas as mensagens e pregações que eu colocar aqui no YouTube vai chegar diretamente no seu celular, tá bom? Muito obrigado. Vamos começar a mensagem de hoje. Meu irmão, você tem dado desculpas para assumir o chamado ou missão que Deus te ordenou? Você tem dado desculpas para não assumir aquilo que Deus te ordenou, aquilo que Deus te falou e disse para você fazer? Hoje em dia o que nós mais vemos são pessoas, inclusive nós, temos dificuldade de exercer o chamado e missão que Deus nos dá. Nós sempre ficamos dando desculpas e sempre inventamos motivos para não aceitar o chamado de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Porque muitas vezes nós inventamos desculpas para poder não cumprir o chamado de Deus. Nós sempre achamos que nós não somos capacitados para cumprir aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que Deus nos ordenou. E isso é verdade, meus irmãos. Se nós olharmos para dentro de nós, nós não somos capacitados nem capazes de cumprir com excelência aquilo que Deus nos manda. Nós sozinhos não podemos fazer coisa alguma, pois o próprio Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Mas nós conseguimos cumprir o chamado porque o Senhor, o próprio Senhor, nos capacita e está conosco todos os dias de nossa vida, e inclusive nos momentos em que nós aceitamos e estamos para cumprir a missão e chamado que Ele nos ordenou. É por isso que nós conseguimos exercer esse chamado, pois o próprio Deus nos capacita e está conosco. E essa situação foi a que Moisés passou. A Bíblia conta que o povo hebreu estava sendo escravizado no Egito. Então o clamor do povo subiu até o Senhor. E Deus viu tudo o que eles estavam passando e resolveu livrá-los daquela situação de sofrimento do seu povo. Para isso, ele levantou Moisés e o chamou para ser o libertador desse povo, para guiar esse povo rumo à terra prometida e livrá-los dessa escravidão que eles estavam vivendo. Deus então, através de uma sarça que estava em chamas, comunicou a Moisés que ele o havia escolhido para libertar aquele povo. Mas em vez de aceitar o desafio em primeiro lugar, Moisés ele ficou dando desculpas para não cumprir o chamado que o Deus tinha para ele. E eu quero ler essa passagem com você. Veja comigo o que está escrito. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o meu povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Agora vamos ler outra fala no capítulo 4. Veja comigo. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Amém, meus irmãos? Como podemos ver aqui, Moisés ele sempre dava desculpas para não assumir o chamado que Deus tinha para ele.
Ele apontava todos os seus defeitos, que ele não sabia falar, que ele tinha dificuldade na fala. E se nós formos analisar todos os nossos defeitos para cumprir o chamado de Deus, nós nunca iremos cumprir esse chamado ou ordem que o Senhor tem para nós, pois nós somos cheios de defeitos por causa do pecado que contaminou a raça humana, e por isso nós somos contaminados com esse mal. Mas através de Jesus podemos receber remissão deste. Mas nós não somos capazes de cumprir com excelência e com abundância aquilo que o Senhor nos ordenou, mas nós conseguimos porque Deus está conosco. Nós podemos ver que Deus disse que estaria com Moisés. Não importava os seus erros, os seus defeitos, Deus estaria com ele e lhe capacitava. Mesmo Moisés não sendo capaz de cumprir a missão e o chamado que Deus tinha para ele, o Senhor disse que estaria com ele, e é isso que o Senhor está te dizendo agora também. Meu irmão, não fique dando desculpas e não olhe para os seus defeitos, mas olhe para aquele que está na sua frente e olhe para aquele que te mandou. É ele que fez o surdo mudo. É ele que concede vista ou o torna cego. Sempre é o Senhor, sempre é ele. Então, se esse Deus é tão poderoso, ele também, se nós aceitarmos o chamado, ele nos capacita. Deus estará com você em qualquer missão, o chamado que ele mesmo nos concede. Deus nos ordena a fazer algo e a cumprir algo que ele tem para nós, uma missão, um chamado. E nós devemos aceitar, pois nós devemos entender que a partir do momento em que nós aceitarmos esse chamado, Deus estará conosco em todos os nossos passos e nos capacitará para cumprir esse chamado da maneira que agrada a Ele. Ele capacita os seus escolhidos para mostrar o seu grande poder. Deus ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Ele não escolhe as pessoas com melhor, as pessoas que são realmente capacitadas para poder cumprir o chamado que Ele tem, mas Ele que capacita, pois através dessa capacitação Ele mostrará o seu grande poder atuando na vida daquele que aceitou o seu chamado. E o que o Senhor espera de nós está nos mostrando com essa mensagem, é que nós devemos aceitar o chamado que Ele nos fez em primeiro momento, não ficar adiando e dando desculpas como Moisés fez. Ele deseja que nós não sejamos como Moisés naquela ocasião, sempre dando desculpas, sempre evitando aceitar o chamado. Meus irmãos, se nós formos olhar os nossos erros, os nossos defeitos, nós não aceitaremos o chamado de Deus, nós não aceitaremos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não aceitaremos o chamado que Deus tem para nós, mas é através dele. É Ele que nos capacita. Se nós aceitarmos o chamado e fizermos ou cumprimos a missão que Ele nos fez e faz, nós veremos a sua boa mão vindo sobre a minha e sobre a sua vida para nos capacitar. E é Ele que nos mostrará, sempre esteve conosco. Ele nos mostrará que Ele sempre está ali, do nosso lado. Nós que muitas vezes não percebemos, mas em tudo que nós fazemos, no meio do chamado, no meio da missão que Ele tem para nós, ali está a boa mão dele, ajudando e nos capacitando. E na vida de Moisés, a sua capacitação foi a presença de Deus na sua vida, pois Deus ele disse que estaria com ele. Ele disse: vá que eu estou com você, eu estarei com você em todas as situações e estarei com você no meio desse chamado e dessa missão que eu tenho para você, te capacitando e te fortalecendo. E é assim que acontece com aquele que aceita o chamado de Deus. Então, meu irmão, aceite. Não fique todas as horas dando desculpa para não cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. Apenas cumpra o chamado que Deus tem. E assim como Moisés foi iluminado por Deus, você também será, se aceitar o desafio, a missão ou o chamado que Deus tem para a sua vida. Então aceite. Não fique dando desculpas, mas seja capacitado pela presença do Senhor a partir do momento em que você aceitar o chamado, pois essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, eu espero que você tenha compreendido essa mensagem, eu espero que essa mensagem tenha sido clara para você.
E agora eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Ô meu irmão, quantas pessoas por aí têm rejeitado o chamado do Senhor, têm deixado esse chamado de lado, só fica olhando para os seus defeitos, mas não olha para aquele que ordenou o chamado, pois se nós olharmos para o Senhor, nós veremos que é Ele que nos capacita. Nós olharemos para aquele que fez tudo, aquele que formou todos nós do pó da terra. Se esse Deus nos formou do pó da terra e tem o mundo em suas mãos, Ele não poderia nos capacitar? Ele pode e Ele vai. Basta que eu e você aceitemos e possamos cumprir as ordens e chamados que Ele tem para minha e para a sua vida. Então feche seus olhos e vamos orar. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença agora nesse momento, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que a Tua boa mão esteja sobre a nossa vida. Ó Senhor, quantas vezes, meu Pai, nós ficamos rejeitando o Seu chamado? Quantas vezes nós ficamos deixando de lado aquilo que o Senhor, meu Pai, nos deu, aquilo que o Senhor nos ordenou para nós cumprirmos, meu Pai? Ó Deus, quantas vezes nós ficamos olhando para os nossos defeitos, nós ficamos olhando, meu Deus, para as nossas falhas, mas nós não olhamos para o Senhor, nós não olhamos para aquele que nos ordenou. Se nós olhássemos mais para Ti, meu Pai, nós veremos em Ti que o Senhor é aquele que capacita os Seus escolhidos, o Senhor é aquele que capacita o Seu povo. Ó Senhor, nós te agradecemos e pedimos que a Tua boa mão esteja sobre a nossa vida e que a Sua presença, assim como capacitou a Moisés, possa nos capacitar. Ó Senhor, toque no coração de cada um aqui agora, meu Pai, para que essa pessoa cumpra o chamado que Deus tem para a vida dela, meu Pai. Ó Senhor, cumpra o chamado que o Senhor tem para a vida dela. Ó Senhor, quantas pessoas têm rejeitado, e que essa pessoa, meu Pai, se ela tem rejeitado, que ela possa ser tocada pelo Seu Espírito Santo e encorajada para aceitar o chamado, e depois ela verá a boa mão do Senhor, sempre a iluminando e a capacitando. E eu te agradeço pela minha capacitação que vem todos os dias, meu Pai, e a capacitação dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Nós te agradecemos e pedimos isso, meu Pai, em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que bênção. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Bom, Deus abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo do canal.